O Comitê de Política Monetária do Banco Central realizou o sexto corte consecutivo de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros na reunião de ontem à noite do Copom. Quer dizer, ontem à noite não, reunião de ontem do Copom. A decisão foi divulgada no início da noite. O novo patamar de juros foi divulgado pela autoridade monetária, né, após o fechamento dos mercados. A redução era amplamente esperada pelo mercado, que agora se concentra em tentar antecipar a taxa terminal para a Selic neste novo ciclo de reduções, né, que teve início, né, em agosto de 2023. Rodrigo, já estão dizendo no mercado que a taxa Selic pode acabar 2024 abaixo de 2 dígitos. Isso é factível? É esperança de investidor? Ou tudo vai depender do nosso matemático Fernando Haddad? Boa tarde, amigo. Eu acho que é tudo isso junto num caldeirão só. É, depende de tudo isso e um pouco mais. Mas é o seguinte: o que aconteceu ontem, né? Isso, vamos começar aqui pelo começo, porque fica mais fácil. Aquilo que a gente tinha falado aqui, existia essa dúvida sobre a manutenção do plural ou não, né? Aliás, eu até recebi aqui um tweet da Glaze Hoffman, daqui a pouco eu comento aqui sobre isso também. Eu não consegui confirmar se é real ou não, se alguém conseguir levantar aí para mim, ela reclamando do Roberto Campos Neto. Mas o que aconteceu, então, era essa mudança do plural ou não. O que é? Do que a gente está falando? O Banco Central tinha um negócio que o pessoal chamava de forward guidance, que é uma indicação para o futuro, um guia para o que aconteceria no futuro, que era falar que o comitê esperava fazer reduções de mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, no plural, que dava a entender que eram duas, no mínimo. Então, todo mundo contava que duas para frente a gente teria. Então, a cada reunião, ele avisava que nas próximas duas você teria 0,5 ponto percentual, menos 0,5 ponto percentual na outra. Então, em duas reuniões, você tinha 1% a menos ali na taxa, né? 100 basis points, 100 pontos base, 1 ponto percentual. Então, a taxa veio caindo de 50 e 50, de 0,5 ponto percentual em 0,5 ponto percentual. Essa foi a sexta redução consecutiva, chegamos a 10,75 e o Banco Central resolveu mudar a linguagem. E aí disse o seguinte: já existia esse receio, tá? Eu, particularmente, acho que cheguei a falar aqui, achava que isso só ia acontecer em maio, mas o Banco Central resolveu fazer já. Falou que unanimemente, né, todos os diretores do Banco Central votaram, então, unanimemente para que... cadê aqui? Só para eu ler exatamente a palavra. Em se confirmando o cenário esperado, eles anteveem uma redução de mesma magnitude, 0,5 ponto percentual, na próxima reunião. Muito bem. Aí, o que o mercado, o que os operadores de mercado entendem? Bom, na próxima reunião a gente tem menos 0,5, a gente vai de 10,75 para 10,25. E a partir daí? O que acontece nas reuniões de junho, agosto, novembro, dezembro? Então, o que o Banco Central está dizendo é que vai ter que esperar os dados chegarem para decidir se continua cortando em 0,5 ponto percentual, ou se corta em 0,25, ou se para simplesmente de cortar e chega ao fim do ciclo. Ninguém acredita que vai chegar ao fim do ciclo em 10,25, mas hoje a curva futura de juros está marcando ali o que já vem fazendo uns 2, 3 dias, 9,75, precificando aí 9,75 de Selic até o fim do ano, que seria o quê? Menos 0,5 no próximo e depois 2 de 0,25 ou mais 1 de 0,50. Tá bom, o que isso, né? Qual é a importância disso na fila do pão? Bom, basicamente é o seguinte: se os juros param de cair num patamar mais alto, o crédito continua muito caro, mas você tem um controle, em tese, um controle maior da inflação. Mas aí a conversa toda está nessa... Por que o Banco Central pararia de cortar os juros em 9,75, ainda num patamar tão alto? Hoje nós estamos aí, provavelmente, o segundo juro real mais alto do mundo, né? O que é o juro real?
quanto a gente cobra de juro, menos a inflação. A inflação está 4,50%, 4% aí no esperado, e o juro em 10,75%. Então, você teria aí de juro real 6,25%, mais ou menos, fazendo a conta de cabeça aqui, mas mais ou menos 6% de juro real que você paga de verdade, acima da inflação, né? E isso, obviamente, prejudica o crescimento econômico e prejudica o consumo das pessoas, que vai acabar prejudicando o crescimento econômico e pode prejudicar também o mercado de trabalho, porque se as empresas crescem menos, vendem menos, elas empregam menos. E a ideia da política monetária é exatamente essa, que haja uma contração no crescimento, né, que o crescimento seja reduzido, desacelerado. Por quê? Porque o Banco Central acredita, a gente já falou sobre isso aqui, que não há capacidade produtiva para absorver a demanda. Então, você incentiva as pessoas a não gastarem, certo? Então, se elas não gastam mais, se elas não tentam comprar mais, as empresas não aumentam os preços porque elas sabem que não vão vender se aumentar os preços. Poxa, mas por que faz isso? Porque se tem essa demanda mais alta, você tem que aumentar o preço. Se você aumenta o preço, aumenta a inflação. Se a gente tivesse capacidade produtiva ociosa, as empresas tivessem maquinário, capacidade para produzir mais, elas produziriam mais, venderiam mais e os preços não subiriam. E aí a gente não ia precisar de tanto juros. Mas então, o que mudou para o Banco Central apostar nisso? Isso é a parte que ainda ficou um suspense. O Banco Central colocou lá no comunicado que há elevada... Como é que ele fala aqui? O comitê avalia que as conjunturas doméstica e internacional estão mais incertas. O que o mercado está entendendo? Está falando do fiscal. Vocês lembram que a gente falou de contas públicas aqui, zero déficit, essas coisas? O Banco Central está mandando um recado para o governo. Vocês lembram que lá no começo da semana eu falei, olha, esse é o primeiro round de uma luta longa entre Roberto Campos Neto e Lula. E o Roberto Campos Neto desferiu o primeiro jab, né? Para aquele pessoal que entende de boxe, é aquele contato com a luva, com o rosto do oponente, meio que para marcar a distância, para deixar as coisas meio cada um no seu lugar. O que ele está falando é o seguinte, olha, se vocês continuarem distribuindo dinheiro e gracinhas por aí, eu não tenho espaço para cortar os juros, porque vai ter muito dinheiro em circulação e as pessoas, então, vão lá tentar comprar mais coisas e essa demanda pode prejudicar o nosso combate à inflação. Muito bem, espero que todos tenham entendido essa parte. E aí agora vem a fofoca, né? Eu sei que o pessoal que gosta dessa discórdia. No comunicado, o Banco Central coloca que todos os membros do Comitê de Política Monetária votaram, né, são unânimes, têm a mesma opinião de que é preciso tomar mais cuidado com os cortes de juros. É claro que a nossa querida Gleisi Hoffmann vai, né, parece que já, segundo um print que eu recebi aqui ontem à noite mesmo, já publicou um tweet falando que o Roberto Campos Neto quer acabar com o Brasil, aquela coisa toda. Lembre-se, Gleisi, lembre-se, você que é uma mulher iluminada, né, que está tão próxima do nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tanto reclama de Roberto Campos Neto. Avisa ele lá, ó. Olha aí, ó, mais uma vez o BC de Campos Neto puxa o freio da economia com sua política de reduzir os juros a conta-gotas. O país precisa de mais celeridade do BC para crescer. Então, ô Gleisi, olha, o recado é o seguinte, Gleisi, avisa o Lula aí que os 4 que ele indicou, né, porque fica com essa história de Bolsonaro indicou, blá, blá, blá. Os 4 que ele indicou também concordam com a política monetária que está sendo tocada pelo Banco Central, tá bom? Então, não é Roberto Campos Neto contra Lula, eu falo isso no artigo que eu fiz na segunda-feira, e
O que está acontecendo, na verdade, tem um colegiado ali, 9 pessoas, 4 das quais foram indicadas pelo presidente Lula. Uma delas, inclusive, uma dessas 4, estava na casa de José Disseu na semana passada, num jantar alegre e contente, que é o nosso querido diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, altamente, extremamente alinhado com o governo. E todos, avisa aí, Gleisi, presta atenção, todos concordam que é preciso ter mais cuidado com o ciclo de corte de juros, porque o governo pode estar estragando tudo pelo lado do fiscal. Beleza? Amanhã, inclusive, tem a avaliação bimestral, vai vir ótima, mas é aquilo, hein? É a fotografia e a gente tem que ver o filme todo. Olha lá, o Grande Matheus, ponto. agora, viu? O Matheus Não, botou. o Matheus hoje, eu não sei o que aconteceu hoje com o Matheus, que ele tá me boicotando, tá te boicotando, tá boicotando todo mundo. Acho que porque já é o clima pré-sexta. Maldade, né, Matheus? Sacanagem com o nosso Mateuzinho. Mas é isso, ô Rodrigo. Quer dizer, eu não sei o que passa na cabeça de certos personagens da nossa política, que eles não conseguem imaginar uma coisa. Gente, vamos deixar o técnico fazer o trabalho técnico. Sabe, durante. Vou fazer uma reflexão aqui que ela pode parecer um tanto quanto absurda, mas eu acho que ela se encaixa em governo de extremos. Infelizmente, nós vivemos um país de extremos, então, infelizmente, você tem figuras que adotam a mesma postura, só que um usa verde e amarelo e o outro usa vermelho. Infelizmente, é isso que acontece no país. Durante a pandemia, o que eu ouvi de petista falando, porque vamos respeitar a ciência, vamos respeitar os técnicos, vamos respeitar quem entende da coisa. Em resumo, é isso. Vamos respeitar quem entende das coisas. Respeitar a opinião de quem entende das coisas. E aí você tem a nossa presidente do PT, nossa, com aspas e um certo tom de ironia, vindo com mais esse post criticando o Roberto Campos Neto, querendo forçar na marra a redução da taxa de juros. Até onde eu sinceramente posso ser que eu esteja completamente desinformado, mas eu não lembro do curso de economia que a dona Gleisi Hoffmann fez. Eu também não lembro do curso de economia que o presidente da República fez. Então, nada mais justo, deixa quem entende que tome as decisões. Eu acho que seria uma postura, no mínimo, de humildade. Olha, eu não entendo, deixa quem entende que fale, que meta o bedelho sobre esse assunto. Que eu acho que é uma postura que é, do mínimo, né? Acho que é, no mínimo, humilde. Que esses caras deveriam adotar, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né, Rodrigo? É isso, é aquilo. O que eu falava isso durante a pandemia também. É óbvio que há espaço para o dissenso, para a discordância. É importante isso para que o debate evolua, que as pessoas consigam apresentar os argumentos dela e a gente consiga ter um final melhor para todos, né? A gente consiga aprender uns com os outros e consiga evoluir e achar soluções melhores. O que não dá, o que não é honesto com a população brasileira é fazer de conta que você não entende o que está acontecendo. O Lula sabe que a decisão do Copom não é do Roberto Campos Neto. A Gleisi Hoffmann sabe que a decisão do Copom não é do Roberto Campos Neto. O PT inteiro, até o Lindbergh Faria, sabe que a decisão do Copom não é do Roberto Campos Neto. Ela tem 9, o Comitê de Política Monetária tem 9 diretores do Banco Central, são todos os diretores do Banco Central que participam e decidem ali. É muita petulância achar que o Roberto Campos Neto é esse cara que consegue convencer todo mundo de uma coisa só para ficar todo mundo igualzinho, inclusive Gabriel Galípolo, por exemplo. Obviamente não é assim que a banda toca. Obviamente não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos respeitar um pouco o trabalho das pessoas. Vamos discordar. O juro está muito alto. Rodrigo, você acha que o juro está muito alto? Claro que eu acho que o juro está muito alto. Óbvio que eu acho que o juro está muito alto. Eu queria que fosse 2 de novo. Aliás, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, né, talvez estivesse nas Maldivas agora, tomando um solzinho e um morrito.
mas não estou. Então, aqui estou. E a verdade é a seguinte: claro que ninguém quer juro alto, nem o Roberto Campos Neto deve querer juro alto, porque a gente sabe que isso é penoso, mas é o remédio que precisa ser tomado para a gente controlar a inflação, porque a inflação é um mal maior. Então, é isso que o Lula tem que entender, ou, na verdade, ele já entende, ele sabe disso, mas tem que parar de fazer mise-en-scène aí, e fazer de conta que não entende e culpar os outros por não estar fazendo o próprio trabalho, que é fazer o fiscal funcionar, porque aí a gente sai desse buraco mais rápido.